Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, porque aqui, né, Marcelo, a gente tem muita gente, muitas mulheres, muitos homens, profissionais, executivos, líderes, empresários, ou seja, aqui o Maria Rica tem sido uma fonte de inspiração para as pessoas e nós estamos muito felizes com o resultado, com todos os feedbacks que temos obtido aí nas redes sociais, através de falas, escritas, depoimentos. Então seja muito bem-vindo a esse episódio, a essa temporada. Vamos começar uma temporada. Olha, uma temporada sensacional. Uma temporada que vai trazer nada mais, nada menos do que os 21 princípios da mente milionária. Olha só que coisa maravilhosa, né? Os 21 princípios do sucesso, segundo Brian Tracy. E, na verdade, eu escolhi essa temporada, fazer essa jornada, porque estamos aí finalizando um ano de trabalho, finalizando 2023, e tudo que a gente precisa, na verdade, é rever aqueles princípios que fazem parte da nossa vida. Quando nós reavaliamos princípios, automaticamente reavaliamos hábitos, comportamentos, ideias, crenças, sensações, emoções, relacionamentos. Não tem nada mais importante em nossa vida do que aprender sobre princípios. E esses princípios eu aprendi logo nas primeiras coisas que eu fui aprender sobre o comportamento humano. Quando em 2012 eu começo a minha jornada estudando sobre o sucesso, as realizações, pessoas multimilionárias, bem-sucedidas, e lê-se pessoas multimilionárias não apenas na vida financeira. Quando falamos em multimilionárias, é abundantes em todas as áreas da sua vida, não necessariamente na área financeira, mas pessoas abundantes, pessoas com prosperidade na vida pessoal, prosperidade na vida profissional, pessoas com abundância na sua vida afetiva, pessoas com abundância nos seus relacionamentos, pessoas com abundância na sua saúde física, pessoas verdadeiramente abundantes que transbordam coisas boas, transbordam, irradiam felicidade e realização. Eu tenho certeza que se você me acompanha aqui há um determinado tempo, é porque essa busca por essa abundância, por esse explorar o máximo do seu potencial, é o que faz sentido para você, e essa foi a minha grande busca no ano de 2012 e tem sido minha grande e eterna busca compartilhar com você tudo aquilo que a gente tem descoberto sobre o sucesso. Então, nessa jornada, nessa temporada, nós vamos ter aí 21 podcasts relacionados aos 21 segredos das pessoas altamente bem-sucedidas. 21 segredos das pessoas bem-sucedidas, das pessoas de sucesso. E nesse primeiro episódio, a gente vai começar com o princípio número 1. E é um princípio muito simples e muito poderoso, mas que a grande maioria, nesses anos todos de pesquisa, nesses anos todos de trabalho, é uma das maiores limitações das pessoas. Na verdade, esse princípio determina o quão poderoso, o quão próspero, o quão realizador você será. É a partir deste princípio que tudo começa. Muitas vezes as pessoas me dizem assim: Veri, onde tudo começa? Eu vou te contar exatamente aonde tudo começa, e tudo começa nesses princípios. O princípio número 1 é aquele princípio que ele é o número 1 porque ele é o A, ele é o primeiro, ele é o mais importante, ele é o que mais tem impacto. E todos os outros princípios, no fundo, caso você queira ter, ser bem-sucedido, os outros princípios, na verdade, vêm para entregar o que você precisa para o princípio número 1. Então, para a gente começar bem, para a gente falar de sucesso, para a gente falar de realização, a gente vai falar de princípios. Primeiramente, antes de revelar o primeiro princípio, vamos entender o que é princípio. Princípio é como se fosse uma regra, uma macro regra de vida. Princípio é algo macro, é algo importante. Princípio é algo que você não negocia. Princípio é algo que você estabelece. Princípio é algo que te dá um direcionamento. Princípio é um critério absoluto de vida. Pode estar relacionado a um estilo de vida, pode estar relacionado, toda negociação, por exemplo, tem seus princípios. São as regras inquestionáveis, são as coisas que a gente não volta atrás, são princípios que a gente estabelece. E esses princípios são carregados de expressões, de sensações, de
qualidades, de comportamentos, de ideais. Então, um princípio, ele é um norteador, é como se fosse na linguagem mais simples das coisas, é como se fosse um radar, né? Onde você interliga todas as outras coisas nele. Comportamentos, sentimentos, atitudes, decisões. Quando você tem um princípio, ele permeia boa parte do seu eixo de vida. Decisões, comportamentos, hábitos, sentimentos e atitudes. Então, o primeiro princípio, né, Brian Tracy, falando um pouquinho mais do Brian. Brian é um coach, um senhorzinho de idade, que escreveu muitos livros, americano, treinou mais de 2 milhões de pessoas no mundo todo, através dos seus treinamentos online, através dos seus vídeos, através dos seus livros. E esse primeiro princípio é o princípio que, para ele e para tudo aquilo que eu já estudei sobre sucesso, é o princípio-chave, é o princípio número 1. Lá vai ele. O princípio número 1 do sucesso, e talvez uma das maiores causas de insucesso na vida das pessoas, é sonhe grandes sonhos. Segundo Brian Tracy, talvez todos os outros estudos que você possa fazer sobre o sucesso, as pessoas que realizaram algo grande, antes de realizar algo grande, desejaram realizar algo grande. Essas pessoas, elas venceram o medo da rejeição, elas venceram o medo de não dar certo, elas venceram o medo de assumir uma responsabilidade maior, elas venceram o medo de não conseguir se adaptar a tudo que precisavam fazer, elas venceram o medo de não ser competentes para aquele sonho grande. Elas venceram os cenários diferentes em diversos momentos. Elas venceram suas limitações, porque no fundo, elas tinham um sonho grande. Então não há nada mais importante e nada que limite mais alguém quando essa pessoa não consegue estabelecer para si um grande sonho de vida. Porque a gente fala que as suas realizações são exatamente iguais aos seus desejos de realizar. As suas realizações, elas sempre vão atender aos seus desejos de realizar. Então, quando você tem um sonho grande e disposição para acompanhar, quando você sonha grande, você é ousado e você tem a disposição para se desenvolver em torno desse sonho grande, o resultado é o esperado. Você alcança aquilo que você deseja. Agora, mais importante do que falar sobre o que é sonhar grande, é a gente falar sobre por que as pessoas pensam pequeno. Por que se o sonhar grande é um princípio importante para o sucesso, por que será que as pessoas pensam pequeno? Então vamos a algumas causas de por que as pessoas pensam pequeno e talvez por que você não conseguiu estabelecer esse grande sonho de vida para você. Antes de falar das causas do porquê que as pessoas sonham pequeno, é muito comum que nessa fase do ano as pessoas comecem a estabelecer suas metas para 2024. No entanto, grande parte das pessoas, até mesmo 90% delas ou mais, quando chegar no final de 2024, ao pegar suas metas que foram estabelecidas em dezembro de 2023, vai perceber que menos da metade dessas metas foi concluída. Essas metas apenas não passaram de simples desejos, simples intenções, mas não se transformaram em um sonho verdadeiro. Elas não se transformaram em uma meta verdadeira. E a gente sabe que a importância de ter um sonho grande está diretamente relacionado a você durante esse processo, essa jornada anual de fechar ciclos e abrir novos ciclos, que as suas metas estejam fortemente ligadas ao sonho grande que você tem. E como a maioria das pessoas não tem claro o seu sonho grande, elas vão colocando metas que parecem ser importantes, mas não são devidamente importantes. E tudo aquilo que é importante, a gente realiza. Tudo aquilo que não é importante, a gente procrastina. Então, automaticamente,
este problema que a grande maioria tem de procrastinar, de não levar a sério suas metas, talvez esteja relacionado à não relação das suas metas com um grande sonho que vale a pena e que seja extremamente importante para si. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho das causas. Talvez você esteja curioso aí em saber por quê? Será que eu sonho grande? Será que o meu sonho realmente ele tem esse desejo, essa energia para que eu possa me dispor a tudo o que eu preciso para alcançá-lo? Primeira coisa importante em falar sobre o sonho grande, antes de falar das causas de por que as pessoas não sonham grande, é que o sonho grande, quando você tem um sonho grande, importante para você, ele é um turbilhão de energia. Ele vai gerar em você uma energia incontrolável. Ele vai gerar em você uma forte vontade, um forte desejo de realizar. Então, quem se apropria, quem está pronto com o seu sonho grande, quem tem posse do seu sonho grande verdadeiramente, e não é quem diz que tem um sonho grande, é quem vive para um sonho grande. Olha a diferença. É muito diferente você ter um sonho grande do que você viver por um sonho grande. As pessoas que têm um sonho grande, nós percebemos porque elas vivem o seu sonho grande. Elas demonstram com suas ações, seus comportamentos, suas decisões que não perdem jamais o foco que elas possuem um sonho grande. Elas não simplesmente dizem ter, elas vivem para o seu sonho grande. Essa é a diferença de se ter um sonho grande. Quando você tem um sonho grande, você não questiona se ele vai acontecer ou não, porque o simples fato de você estar buscando por ele já lhe dá prazer. O simples fato de você estar buscando a concretização dele e a cada dia que passa você pode estar mais próximo dele, já lhe dá prazer e realização. Quem tem um sonho grande tem energia. Quem tem um sonho grande tem foco. Quem tem um sonho grande não despreza o seu tempo com coisas pequenas. Quem tem um sonho grande não dá importância a pequenas falas e opiniões. Quem tem um sonho grande não despreza o seu tempo se preocupando com coisas que não levam a este sonho grande. Quem tem sonho grande tem vida congruente, tem vida com direcionamento, tem uma vida focada e satisfeita. Ou seja, se você tem um sonho grande, você tem praticamente a certeza de que sua vida, ao concretizar esse sonho grande, fez sentido e valeu a pena. Esse é o sentimento de quem sonha grande. É o sentimento de que eu posso viver poucos anos, Ayrton Senna, mas eu vivi o suficiente porque eu vivi meu grande sonho. Eu vivi o meu grande sonho, não apenas disse que queria aquilo. Eu vivi intensamente meu grande sonho. Então, muitas vezes, as pessoas confundem, não está relacionado às causas, mas está relacionado à confusão que as pessoas têm de que quem tem um sonho grande vai demorar muitos anos para realizá-lo, ou então é algo que você só vai terminar no final da sua vida. Muitas pessoas, como a gente percebe, Ayrton Senna, Marília Mendonça, essas pessoas viveram muito cedo seu sonho grande. E isso está relacionado ao que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre quais são as causas de não termos um sonho grande ou não vivermos por um sonho grande. Então vamos lá, primeira causa, né? Por que as pessoas não conseguem, talvez porque você ainda não conseguiu definir, ter esse sentimento de certeza de qual é a sua busca que dará sentido, prosperidade e realização para a sua vida. Uma única busca, uma busca. Lembrando, sonho grande não significa uma casa, um carro, bens materiais. Sonho grande é uma grande realização para você, que pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma empresa, pode ser um livro lançado, pode ser uma empresa de sucesso, pode ser filhos que estudaram e venceram na vida, não importa. Sonho grande não está definitivamente relacionado a bens materiais. Bens materiais
podem fazer parte do seu sonho grande. Talvez seu sonho grande seja obter um grande reconhecimento na sua área de atuação, ser o melhor profissional na sua área de atuação. Talvez desenvolver um projeto que ganhe um respaldo mundial que contribua com milhões de pessoas. Seu sonho grande muito provavelmente está relacionado a fatores subjetivos, mais do que objetivos. Mas vamos lá, quais são as principais causas, né? Por que a gente não consegue estabelecer grandes sonhos? Primeiramente, porque nós não fomos educados para sonhar grande. Nós não fomos criados, principalmente na nossa cultura, aqui no Brasil, nós não fomos criados para sonhar grande. Quantas vezes você já ouviu falar, ou até mesmo quando você era pequeno, você ouviu a seguinte expressão: quanto maior o sonho, maior o tombo. E quantas vezes as pessoas ao seu redor falaram isso para você? Certa vez eu estava fazendo uma sessão de coaching com um executivo e eu dei a ele 10 minutos para que ele preenchesse em uma folha quais eram seus grandes sonhos de vida que fariam as nossas sessões valer a pena, né? Para que a gente pudesse começar um planejamento. Dei a ele 10 minutos, me retirei da sala. Quando eu retornei, sua folha estava em branco. Foi a primeira vez que eu retornei e essa folha estava em branco. E eu fiquei chocada. Como pode um executivo, já de um poder aquisitivo grande, não ter mais perspectivas, pensei eu. E eu disse: o que houve? Por que não conseguiu colocar no papel ou escrever quais são seus sonhos grandes? Ele disse: por que eu vou escrever os meus sonhos? Se eu sonhar muito grande, maior vai ser o meu tombo. Então eu prefiro não sonhar. Então é muito comum essa questão, essa crença que nós temos de que se a gente sonhar alto demais, o tombo, olha só, é como se sonhar alto demais, o tombo vai ser grande, significa que a gente não vai alcançar, que a gente vai cair. Não conte com alcançar este sonho, conte com o tamanho do tombo que você vai levar. Conte com o tamanho da frustração que você vai ter se você sonhar grande demais. Então, o primeiro fator que nos impede de sonhar grande são as nossas crenças sobre as possibilidades. As crenças sobre o nosso direito de conquistar algo. Olha, nós nem entramos no âmbito das qualificações, das habilidades e dos talentos. Nós ainda assim estamos no âmbito das possibilidades de acreditar que eu tenho direito às possibilidades, assim como qualquer outra pessoa tem no planeta. Então, isso vem muito de onde? Dos ambientes que nós tivemos contato. Dos nossos pais, nossos tios, nossos professores, nossas escolas, o quanto as nossas escolas, o quanto os nossos pais, os nossos amigos, os nossos tios, nossos padrinhos, nossos primos nos incentivaram com seus próprios exemplos a sonhar grande. Pense comigo, quando você era pequeno, quantas pessoas que você conviveu que eram 10 vezes mais importantes ou tinham 10 vezes mais realizações do que a grande maioria das pessoas que você convivia. Talvez você tenha uma pessoa de 50 na família e de 100 talvez você não ache nenhuma pessoa 10 vezes mais realizada do que a grande maioria. Talvez dentro de uma família de 100 pessoas a gente encontre uma ou duas com alto nível de realização. Então, isso significa que nós não aprendemos com pessoas que pensam grande como pensar grande. Nós aprendemos o nosso modelo de mundo com as pessoas que pensam pequeno. Porque se o princípio é pensar grande, o princípio número 1 do sucesso é pensar grande, o que nós aprendemos sobre pensar grande? Com as pessoas que pensam pequeno, com as pessoas que realizavam menos. Então, esse é o primeiro passo, primeiro ponto. Nós não fomos educados para sonhar grande, para acreditar que nós temos direito a todas as possibilidades que existem no mundo. Uma segunda causa importante sobre não conseguir sonhar grande é que nós confundimos o futuro com a realidade, entende? A perspectiva
com a condição, as possibilidades com a limitação. Preste muita atenção. Uma das maiores causas que nos faz não sonhar grandes, uma das maiores causas que nos faz não conseguir sonhar grande é quando nós olhamos para o futuro, nós acreditamos de forma inconsciente que ele não pode, talvez não consiga ser muito diferente da nossa realidade atual. Como eu posso sonhar em ganhar 50 milhões se hoje eu ganho 5 mil reais por mês? Parece uma distância irreal e impossível. Quando a gente olha para esse mundo de possibilidades, cheio, rico, próspero, com tantas pessoas ganhando tanto dinheiro, realizando tantas coisas, mas eu olho para mim e vejo o que eu estou realizando, eu começo a fazer uma comparação. Então eu acredito que, mediante as possibilidades, a minha condição é essa. Porque eu comparo possibilidades com condição. Qual que é a minha condição para acessar essas possibilidades? Eu confundo o futuro com a realidade. Ou seja, eu posso ter no futuro um pouco mais do que eu tenho na minha realidade. Quantas vezes eu pedi para os meus alunos sonharem? 10, 15, 1000 vezes mais. E eles me diziam, não posso. E eu perguntava a eles, por que não pode? Eles não sabiam me explicar. Simplesmente tinham uma sensação de que não conseguiriam. Fato é que o princípio número 1 é, primeiro eu penso grande, primeiro eu desejo o que eu quero, o que eu desejo, para depois eu dar conta de fazer o que tem que ser feito para alcançar aquilo que eu desejo. Um outro ponto importante, então, o primeiro ponto é que nós não aprendemos a sonhar grande nas escolas. Nós não aprendemos a sonhar grande com a nossa família. Nós não aprendemos a sonhar grande com o meio que nós estivemos, que nós somos educados. O segundo ponto, nós confundimos a nossa realidade atual com o nosso futuro. É como se, por exemplo, o Neymar, quando ele era pequenininho, ele estava lá na favela, ele estava lá onde ele morava, ele olhasse para as pessoas, para os atletas que estavam na seleção brasileira, ele interpretasse, isso não é possível para mim, olha onde eu estou, olha quem eu sou. É a mesma coisa. Então, nós fazemos isso o tempo todo com a nossa vida. Parece que a gente não consegue se imaginar em um nível muito maior de sucesso, porque a gente faz uma comparação com quem a gente acha que é hoje, com as nossas possibilidades hoje. Um outro ponto que uma das maiores causas de não sonharmos grande é o medo do fracasso. O medo do fracasso e o medo da rejeição. Veja bem que coisa interessante. O medo do fracasso é quantas vezes, fazendo sessões de coaching, fazendo treinamentos, eu pedia para as pessoas sonharem grande e elas me diziam, e se eu não alcançar? E se eu não conseguir? Tá, e se eu trabalhar? Então eu digo que seria o medo da frustração. As pessoas, pelo medo de se frustrarem, pelo medo de fracassarem na busca pelo sucesso, não buscam pelo sucesso. Olha que coisa. As pessoas, pelo medo do fracasso, pelo medo de se frustrarem na busca pelo sucesso, não buscam pelo sucesso. E elas paralisam. Então elas têm medo de fracassar, medo de dizer para as pessoas que têm um sonho grande, que desejam ir além, que desejam algo grandioso, e elas não conseguirem na medida de que se estabeleceram, e as pessoas as acusarem. As pessoas dizerem assim, viu, eu falei que estava sonhando alto demais? Essa vozinha que está dentro de si, viu, eu falei? Quem mandou sonhar alto demais? Eu não te falei que era sonhar alto demais? Que era ser ousado demais? Que era ser audacioso demais? Eu não te falei que não era fácil? Eu te falei que não era simples? Eu te falei que não era para todo mundo? Eu te falei que não era para você? Eu te avisei que não era para você. Eu te avisei que isso não ia funcionar para você. Eu te avisei que era difícil. Então, o medo de ouvir essas próprias vozes interiores
faz com que a gente não sonhe grande. O simples medo de que essas vozes possam se tornar reais, espelhadas em seus amigos, familiares, pessoas que conviveram, faz com que você não sonhe grande. Você tem medo de sonhar grande. Um outro ponto é o medo da rejeição. O medo da rejeição é uma coisa tão engraçada, porque é óbvio que quando você começa a se destacar, quando você começa a ser muito diferente da sua família, a primeira coisa que vem dela não é o apoio, é a rejeição. Porque nós desejamos amar pessoas que estejam no nosso nível, principalmente quando a gente não tem coragem de fazer aquilo que aquela pessoa faz para ter sucesso. Então, tudo que a gente quer é que essa pessoa que está buscando pelo sucesso, ela volte, ela se iguale ao meu nível, porque vai dar muito trabalho para mim me igualar ao nível que ela está indo. Então, eu faço de tudo para que ela volte para o meu nível. Eu começo a rejeitar os bons comportamentos dela, porque muitas vezes os ótimos comportamentos da pessoa que está crescendo, eles são tapas na minha cara. Muitas vezes a pessoa que está crescendo, os próprios comportamentos, as conquistas, é tudo aquilo que eu queria, mas não tive coragem de fazer na minha vida. Por isso que eu rejeito aquela pessoa que está buscando sucesso. As coisas que aquela pessoa diz, o acesso que aquela pessoa tem, a inteligência que aquela pessoa vai desenvolvendo, as conexões que aquela pessoa vai fazendo, talvez sejam tudo aquilo que eu queria, mas eu nunca tive coragem de sair da minha zona de conforto e fazer, então me incomoda. Então, automaticamente, eu não vou valorizar, porque dói em mim ver alguém tão próximo fazendo aquilo que eu deveria ter feito. Eu poderia ter feito, mas não tive coragem. Então, é natural que quando uma pessoa queira sair desse ciclo familiar, onde as pessoas têm um sucesso mediano e previsível, você pode reparar. Sua família vai ter 2 ou 3 pessoas que vão se destacar. O restante vai ser todo mundo muito parecido. Se você tiver 60 pessoas em parentes de 1º, 2º e 3º grau, faça um resumo da ópera e veja quantas pessoas realmente se destacam e quantas continuam ou têm resultados muito parecidos nos relacionamentos, têm resultados muito parecidos financeiramente, têm resultados muito parecidos profissionalmente. É 1 ou 2 ou 3 no máximo. Talvez 10%, menos de 10% das pessoas dentro de uma família que conseguem se destacar e sair desse ciclo. Por quê? Medo da rejeição. E inconscientemente, nós nascemos para ser aceitos e amados pela nossa família. Então, nós começamos a nos achar inconvenientes, inapropriados. A gente começa a pensar que a gente tem alguma coisa errada. E quando dá alguma coisa errada, você pensa, minha família estava certa. Quando você está ali buscando pelo sucesso, as pessoas mais próximas muitas vezes de você, por não terem a mesma coragem que você, elas vão estar torcendo para dar errado. Porque quando dá certo para você, dói nelas. Dói por saber que uma pessoa que está tão próxima está fazendo algo que elas deveriam ter feito, mas não fizeram porque não tiveram coragem de fazer. E aí elas vão estar torcendo para validar aquilo que elas mesmas pensam sobre o sucesso. Que o sucesso é difícil. Então, quando você vai quebra a cara, elas estão doidas para te dizer, viu, é difícil, mas não é sobre você. É sobre o difícil que foi para elas, que elas não venceram. E automaticamente, quando você quebra a cara, elas estão torcendo para você vir reclamar para elas. É difícil. E às vezes você está buscando um acolhimento, está buscando aquele momento que você puxa, você errou, caramba, tomou uma decisão que vai andar uns 10 anos para trás. Você precisa de acolhimento, de incentivo. O que a pessoa olha para você e fala? Eu te falei, é difícil mesmo, é complicado, por isso que eu não vou. Por isso que eu não faço, por isso que eu tenho a minha vidinha tranquila, por isso que eu já me aposentei na minha vida aqui, por isso que a minha vida é essa. Por quê? Porque essa pessoa se conformou. E aí você, com medo da rejeição desse seu meio, até mesmo dos seus amigos, você faz o quê? Você se acomoda também. E essa é uma das maiores causas de insucesso
na arte de sonhar grande, na arte de pensar grande. Geralmente, quando você precisa, você não vai buscar apoio em uma pessoa que tem aquele resultado mesmo, porque você às vezes não tem acesso. Porque se você tivesse acesso a uma pessoa que sonhou grande, que pensa grande, que é ousada, que é destemida, você perceberia que é completamente diferente das outras pessoas que nunca te apoiaram. Por isso é tão importante, nos momentos onde você cansar, nos momentos onde você desmotivar, você buscar sabedoria no lugar certo. Você buscar discernimento e sabedoria, livros, palestras, imersões, para que você possa ser inspirado, não desanimado. Porque todo mundo tem o direito. A partir do momento que você desenvolve consciência de vida, você tem o direito de realizar todas as coisas que você deseja. Você tem o mesmo chip que eu. Nós temos a mesma condição de habilidade, de desenvolver competência, de inteligência. Você tem o mesmo chip que eu tenho o mesmo chip que você. A diferença está em quem tem mais consciência sobre o que quer e como fazer aquilo que quer. É aí que está a grande diferença nas pessoas. Então, as causas são essas. Temos mais causas sobre por que as pessoas não sonham grande. As pessoas não sonham grande porque não foram educadas, elas não têm boas crenças com relação ao sucesso, as pessoas não sonham grande porque têm medo de fracassar, as pessoas não sonham grande porque têm medo da rejeição, as pessoas não sonham grande porque confundem o futuro com o presente. E as pessoas de fato, não sonham grande porque elas têm medo do sucesso. Em última instância, e mais importante, dessas 5 coisas, também tenho medo do sucesso. O medo do sucesso é quando nós estamos na perspectiva de vislumbrar o futuro, de vislumbrar o sucesso, nós estamos num papel confortável. Mas, no entanto, quando nós começamos a entrar em ação em relação ao sucesso, nós começamos a sentir o desprazer pela busca do sucesso. E é um processo de reconstrução, muitas vezes, muito grande para o sucesso. E esse processo de assumir a responsabilidade, de bater no peito e dizer é isso que eu quero, de assumir os caminhos, assumir as consequências, assumir o processo e suas dolorosas etapas, faz com que as pessoas não sonhem grande. Quando a gente vai pensar no sucesso, quando a gente vai pensar num sonho grande, automaticamente a gente já relaciona todas as dores que a gente vai passar para alcançar aquilo. E aí a gente começa a usar uma palavra que acaba com o nosso sonho. E a palavra é e se? E se eu tiver sucesso e perder minha família? E se eu tiver sucesso, mas e os meus filhos? E se eu tiver sucesso e o meu casamento desandar? E se eu tiver sucesso e eu perder os meus amigos? E se eu tiver sucesso e eu perder a minha saúde? Então a gente começa a colocar tantos e se's, a gente começa a colocar tanto conflito no sucesso que a gente fica com medo de ter sucesso. Mesmo porque o sucesso, a busca pelo sucesso é um lugar solitário. Porque quanto mais você tem sucesso, mais você foi evoluindo. Quanto mais você vai evoluindo, menos vai fazendo sentido pessoas que não têm as mesmas perspectivas e ideias que você tem. Os assuntos não conseguem mais se afinar. Os ideais mudam. Você vai mudar. O que você vai ter prazer de conversar não vão ser as mesmas coisas. Seus interesses vão mudar de enfoque. E você começa a ficar só. Porque aqui no alto nível existem poucas pessoas. Aqui no baixo nível existe uma manada. Existe a grande maioria que não fala nada, que não agrega nada, que só reclama, só justifica, que não tem uma ideia genial. E você está subindo, e você está vindo. E automaticamente essa é uma grande perda. Você vai deixando muita gente para trás. Você vai deixando muitas partes tuas para trás. Você vai deixando muitas coisas tuas para trás.
e você vai ficando sozinho. E aqui nesse universo, poucas pessoas conseguem estar porque as mudanças são drásticas. Um atleta olímpico certamente é muito mais desenvolvido e habilidoso do que um atleta de base, do que um atleta iniciante. E conforme ele vai subindo, ele vai aumentando esse seu nível, mais alto nível ele precisa estar com pessoas de mais alto nível, treinamentos ainda melhores, porque ali são poucos. E aí, essa distância que você tem no sucesso para a grande maioria das pessoas incomoda algumas pessoas, que é o preço da solidão, o preço de assumir a responsabilidade de ficar sozinho e novamente ouvir aquelas sentenças: eu avisei, eu te falei, tá vendo como ser bem-sucedido não vale a pena? Tá vendo como ser bem-sucedido traz solidão? Tá vendo como você trocou o dinheiro pela sua família? No fundo, ser bem-sucedido é ir com tudo isso que é importante para você junto. É ir de forma inteligente. É levar uma vida mais coerente. Entre tantas distrações, que é um dos maiores problemas e causas do insucesso, se você tiver foco, que é o que essas pessoas tiveram, muitos empresários no Brasil que tiveram foco, tiveram qualidade de vida, tiveram relacionamentos, tiveram dinheiro, tiveram qualidade em sua vida pessoal, essas pessoas foram de maneira inteligente. Então não tenha medo de obter o sucesso de maneira inteligente. Agora, não tenha dúvida que você vai precisar deixar muitas pessoas para trás. Então, como que você faz para você começar a desenvolver esse senso grandioso? Primeiramente, uma das formas mais importantes é você começar a estar em meios com pessoas que pensam grande. É você servir, é você estar em comunidades, é você estar em eventos, não eventos sociais, não é desse tipo de evento. É você participar de comunidades, de palestras, de aprendizagem, de imersão, de treinamento. Pague pelo seu sonho grande. O primeiro preço é esse: estar próximo de pessoas que pensam grande. Assista bons conteúdos, leia bons livros, estude o sucesso, esteja com pessoas muito melhores do que você, sirva essas pessoas, se insira nesses lugares. Comece a perceber como elas enxergam as oportunidades, porque o sucesso é algo que a gente aprende. Sonhar grande é algo que a gente aprende. Lembre-se, nós não aprendemos na escola. Nós não aprendemos muitas vezes no nosso meio. Nós aprendemos que as nossas condições determinariam as nossas possibilidades. E isso não é verdade. Jamais as nossas condições determinam as nossas possibilidades. Elas determinam, sim, o que a gente vai precisar fazer para alcançar as nossas possibilidades, mas jamais elas limitam as nossas possibilidades e o direito que nós temos de desejar e querer para nós as possibilidades. Então, primeira coisa, meio, se enriqueça, busque essa sabedoria, busque colocar em você, busque estar em meios produtivos, busque estar em meios funcionais, com pessoas que pensam, falam sobre isso, discutem sobre isso, desejam sobre isso. Essas pessoas, trabalhe para pessoas que são assim. Muitas vezes você trabalha em uma empresa e você não cria um relacionamento com as pessoas que pensam assim. Crie relacionamentos com pessoas que pensam assim. Peça para que as pessoas te ensinem a sonhar grande. Admire pessoas que sonham grande. Não julgue pessoas que sonham grande. Olhe para as pessoas que são os melhores colaboradores na empresa e deseje ser como eles. Queira estar perto deles. Queira aprender com eles. Não se sinta inferior por estar perto de pessoas muito melhores do que você. Crie ambientes, esteja em um ambiente propício para que você perceba as oportunidades, para que você sonhe grande. Busque sabedoria, busque livros, busque aulas, busque treinamentos, busque imersões, busque uma rede completa para fazer com que você saia do seu estado atual e realmente volte a criar esse princípio na sua vida. Um outro passo importante é você se conhecer.
você se conhecer. Uma das coisas que mais me incomodou nos últimos anos e que foi um dos motivos da minha reviravolta foi um extremo incômodo com a minha vida. Preste muita atenção. Uma das coisas que foram mais importantes no meu processo de ressignificação profissional, vocacional e na minha liberdade de existir foi a minha inquietude e a minha insatisfação. Muitas vezes, o sonho grande que já mora dentro de você, o desejo de ser grande, de fazer algo grande que já mora dentro de você, vai incomodar muito você quando você estiver parado. Vai deixar você inquieto, vai deixar você inconformado, vai fazer com que a sua vida seja desgostosa, porque ele está aqui te avisando que ele existe e que você está num caminho totalmente diferente daquele que você precisa estar. Então, quando você se conhece, você começa a perceber o porquê que você não está tão satisfeito. Talvez é porque existe um sonho que você nunca assumiu, nunca teve coragem de assumir, e ele está gritando para você prestar atenção nele. De que forma? Te incomodando, te deixando sentir insatisfeito. Então, ao invés de ficar questionando as pessoas, questione a você mesmo. Quais são os seus grandes sonhos? Ao invés de ficar julgando as pessoas que sonham grande, comece a observar a você mesmo. O que falta para que você se sinta grande? E quais seriam as coisas que, se você fizesse na vida, você se sentiria altamente realizado? Se você não tivesse medo, se você tivesse coragem, o que você faria com a sua vida? O que realizaria na sua vida? Se você tivesse a certeza de que tem todas as competências do mundo, que coisas você faria? Que estilo de vida você teria? Se você tivesse coragem, se você não tivesse medo de assumir responsabilidade, medo de falhar, medo do que as pessoas vão dizer de você, que resultado você escolheria viver nessa vida, ter nessa vida? Que realização você escolheria viver nessa vida? Se você pudesse simplesmente escolher e não te custaria nada, você teria todos os recursos, não teria medo, teria coragem, teria competências, teria nascido no lugar certo, teria as pessoas certas do seu lado, tudo estaria concominando para a sua realização. Qual seria a realização? Escrever um sonho grande é escrever os desejos do teu coração, independente de toda e qualquer limitação que a sua mente criar. Preste atenção. Desenhar seu sonho grande significa escrever os desejos do seu coração, sem as condições que a sua mente criar. Então, quando você começar a ouvir você mesmo, perceber a você mesmo, respeitar a você mesmo, não desejar ser igual a ninguém, mas ser simplesmente você, respeitando suas vontades, desejos e sentir a presença do Criador falando contigo e dizendo, mostrando caminhos, ouça a sua intuição e cuidado com tudo aquilo que a sua mente limitar. Porque o sonho grande, ele já existe dentro de você. O que acontece é que muitas vezes a interferência da sua mente não deixa você ler. Então é isso. Comece por escrever o seu sonho grande. E a última coisa, e uma coisa importante que você pode fazer nesse momento, é escrever várias cartas para você. Escreva cartas para você. Comece a criar, comece a descrever, comece a se auto-influenciar. Escreva cartas para você. Escreva cartas do seu sonho grande para você. Escreva cartas com todas as coisas que você acha interessante na vida. Com todos os lugares. Coloque fotos dos lugares que você desejaria conhecer. Quando você vê alguém realizando algo importante e aquilo mexe com você, dá um print no celular, imprime aquela foto e coloca no meio dessa carta. Fala, isso é uma coisa que eu gostaria de realizar. No final de 30 dias, você vai ter muitas possibilidades. E essas possibilidades do que você desejou, elas vão se encaixar.
E você vai perceber que existe um caminho único, uma vocação que vai te levar a todos esses desejos. Você vai perceber que existe uma direção que vai te levar a todos esses desejos que você foi levantando durante esses 30, 40 dias, escrevendo cartas para você, registrando verdadeiramente em você todas essas questões. Então, eu desejo que você aproveite e faça esse exercício. Registre, 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 qualifique todos esses sonhos, todas essas intenções. Faça um mural na sua casa e vá colocando tudo lá, tudo o que você gostaria de realizar, independente de você acreditar que consegue ou não, vá colocando tudo na sua casa. Depois de 30, 40 dias, você vai perceber que de uma forma muito curiosa, todos esses sonhos vão estar entrelaçados e eles vão te levar a uma decisão, a uma vocação, eles vão te levar a novos hábitos, eles vão te levar a novos comportamentos, eles vão te levar a novas pessoas, eles vão te levar a novos meios. Vai ficar tudo muito claro para você quando você se oportunizar, sonhar. Então, para a gente finalizar esse podcast de hoje, eu desejo que você se dê a oportunidade de sonhar grande. Primeiro princípio dos 21 dias, falando sobre quais são os princípios multimilionários das pessoas altamente realizadas, segundo Brian Tracy.